Eu tenho que falar baixinho, porque eu estou num lugar sagrado. Vocês reconhecem a rosácea? Eu estou dentro da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Mas vocês podem me dizer o seguinte: ué, mas a Catedral de Notre-Dame não pegou fogo? Essa rosácea não foi destruída? Não, porque nós estamos no ano de 1270, 71, por aí. Nós estamos na segunda metade do século XIII. Porque foi enquanto a Notre-Dame estava sendo terminada aqui, que São Tomás de Aquino, depois de já ter escrito a Suma Teológica, escreveu um dos livros mais interessantes a respeito da essência de Deus, que foi a Suma contra os Gentios. Então, uma teoria que ele iniciou durante ainda a Suma Teológica, ele conseguiu explanar de uma maneira muito mais madura. E essa teoria é conhecida então como as 5 vias da razão. Através das 5 vias da razão, baseado no pensamento de Aristóteles, São Tomás de Aquino vai então usar da razão para provar a existência de Deus. Quer saber um pouquinho mais sobre isso então? Então, vai a dica. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dê um like. É rapidinho, é só até eu fazer a minha confissão. Já volto. Pessoal, já mandaram eu ficar quieto, não podia nem filmar aqui dentro. Então vou ser rapidinho, tá? Primeira via da razão. A primeira via da razão é a via do motor imóvel. O que São Tomás de Aquino está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: no mundo nós vemos que existe o quê? Há fluxo, há movimento. Mas se nós conseguíssemos retroceder até o princípio de tudo, quando tudo começou, nós encontraremos o quê? Um motor imóvel que deu impulso a tudo que existe. Esse motor imóvel seria o quê? Deus. A que teoria científica nós conseguimos, então, associar essa teoria de São Tomás de Aquino? A teoria do Big Bang. Imaginem só, né? Toda a massa do universo reunida num único ponto, gerando uma energia tão profunda, tão grandiosa, que em determinado momento essa energia explode, Fiat Lux, e a luz foi feita. E a partir de então ela começa a se expandir pelo universo. Certo? Segunda via da razão. A segunda via da razão nos fala o seguinte, que não existe causa sem efeito. Mas isso é uma lei da física? Exatamente. São Tomás de Aquino está dizendo o seguinte: tudo que acontece, acontece em função de algo que o gerou. Então, toda demanda vem a partir de algo que gera essa demanda. Se nós conseguíssemos, então, voltar até aquele motor imóvel, nós poderíamos ver que, a partir daquele princípio, tudo que vai acontecendo no universo é gerado a partir de algo. Segundo a lei, então, de São Tomás de Aquino, nós podemos associar diretamente com a lei da causa e efeito. Certinho? Muito bem. Terceira lei, então, terceira via da razão, é a via que fala que tudo que existe, existe em função de uma causa. É a via do ser, tá? Do ser que pode existir e o que não pode existir. Parece confuso, mas é bem tranquilo. Tudo que existe, existe, e o que não existe, não existe. Agora, tudo que existe foi criado a partir de algo. Então, mais uma lei interessante que a gente encontra na ciência: não existe o quê? Geração espontânea, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas em algum momento tudo que existe foi criado. Então tudo que é pertinente foi criado por algo. E o que não é pertinente simplesmente não existe. Maravilha? Então vamos lá. Quarta via da razão. A quarta via da razão nos fala o seguinte, tá? Imagina que nós temos uma noção de que existe algo como parâmetro. Temperatura, nós sabemos que existe mais e menos. Beleza, nós sabemos que existe mais e menos. Tá? Nós temos uma noção de tudo que existe, um parâmetro, no qual a gente compara para mais ou para menos. E essa noção de parâmetro nós entendemos porque certamente há dentro de nós algo que nos impele para isso. Vamos pensar o seguinte: na teoria cristã, então, da criação do mundo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso como um castigo. Mas não é um castigo de maldade, é um castigo com a função de aprendizado. Então Deus colocou Adão e Eva num caminho de evolução, um caminho de aprendizado. Mas e onde é que está o nosso norte? Esse norte está dentro da nossa carga genética. Nós levamos dentro de nós uma noção de algo como parâmetro. Esse parâmetro, ou esses graus de perfeição, tá, são a prova que existe Deus. Nós não estamos aleatórios no nosso caminho. Nós estamos em busca de um objetivo, que mesmo que a gente não consiga visualizar
a partir desse momento onde nós estamos, mas a gente sabe que ele existe, a gente sabe que a gente caminha para algum lugar, certo? Maravilha. Quinta via da perfeição, então, ou quinta via da razão, desculpa, é a via que fala exatamente do governo supremo. Quer dizer o seguinte, o governo supremo, que tudo que existe não existe ao acaso, tudo tem um propósito nessa vida. Se nós conseguirmos observar a natureza, nada na natureza é aleatório. Tudo, cada animal, cada plantinha, cada elemento da natureza tem uma função aí dentro a cumprir. O nosso organismo mesmo, o ser humano, olha a complexidade que é o corpo humano, cada órgão exercendo uma atividade relacionada com a outra. Isso não pode ter sido aleatório, isso só pode ter sido planejado e pensado por uma mente extremamente complexa e inteligente. Que mente seria essa? Deus. Recapitulando então, pessoal, primeira via, a via do motor imóvel, né? Há algo que deu impulso a tudo que existe. Segunda via, não existe causa sem efeito. Tudo que acontece, acontece por demanda de algo. Se nós retornássemos até aquele princípio do motor imóvel, a gente ia ver que há algo, então, que gerou essa demanda. Terceira via é a via que nos fala, então, que não existe geração espontânea. Tudo que existe, em algum momento foi criado. Quarta via é a via que fala para nós, então, que existe um padrão, né, ao qual a gente alcançar. É a via que nos fala que tudo que existe, tá, nós sabemos se a gente está longe ou se está perto, porque nós somos demandados, tá, para esse caminho. E a quinta via da razão vai nos falar exatamente o seguinte, que existe um governo supremo. Tudo que existe por algum propósito. Tudo que existe, de alguma maneira, foi pensado, planejado. Eis a complexidade, como o ser humano é extremamente complexo. Certo, pessoal? Gostaram? Então vamos ao seguinte, se inscrevam no canal, ative o sininho e deem um like. Beijo.